Almas queridas, bom dia. São 10 horas da manhã e estamos dando sequência ao estudo bíblico, como acontece em várias partes do Brasil. Aqui em Oswaldo Cruz faz muito frio e, em razão disto, o estudo hoje em uma das residências da comunidade espírita Joana de Ângeles. Que Jesus, nosso Senhor e Mestre, nos abençoe, o que Ele sempre faz, e que nós possamos nos abrir a estas bênçãos do Senhor, que é o que precisamos sempre fazer. Hoje, Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículos 40 a 45, a cura de um leproso. Vejo aqui na tela do Instagram a companhia da sobrinha Solange Claro. Amanhã, julho, não é, Solange? Mês do nosso aniversário. Vejo a presença de Célia, de Rosa e de outros corações queridos, certamente. E aproximou-se dele um leproso, que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o, e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E, advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para lhes servir de testemunho. Mas, tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora, em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Este o texto, agora as nossas reflexões singelas. A cura de um leproso. Na linguagem de hoje, portador do mal de Hansen, ou Hansen. Não importa muito a pronúncia. No versículo 40 está dito
que o enfermo se aproxima de Jesus. Um versículo que poderia passar desapercebido, mas se hoje ainda há tanto preconceito com esta e outras enfermidades, recuemos no tempo, 2 milênios, tentando imaginar o clima de pavor, de terror, de ojeriza, de rejeição, de nojo que as pessoas demonstravam em relação aos ditos leprosos da época, os portadores da enfermidade já mencionada. Eles viviam segregados, expulsos das cidades, eram obrigados a andar com uma espécie de sino colocado no pescoço, de tal maneira que o barulho despertasse a atenção das pessoas, ensejando as pessoas tempo para se distanciarem, para fugirem. E estes irmãos, portadores desta grave enfermidade, tinham os seus nomes riscados dos livros que conservavam as estatísticas. Seria o que corresponde hoje aos nossos cartórios. Era quase que uma certidão de óbito, fazendo-se uma analogia. E este enfermo ousa se aproximar de Jesus. Quantas atitudes positivas, que valor moral, espiritual demonstra esse enfermo. Vou citar aqui 7 posturas deste enfermo. A sua coragem, afrontando o status quo da época, indiferente ao nojo, à ojeriza, à rejeição, ao que as pessoas poderiam pensar, falar ou fazer. Corajosamente, ousadamente, se aproxima de Jesus. Ele tinha perfeita consciência do que queria. Tinha perfeita consciência sobre o que estava fazendo e a quem estava se dirigindo. A Cristo Jesus. Este enfermo demonstra uma fé inabalável, fé maior do que a problemática afligente que ele estava enfrentando. Porque se as suas dificuldades internas, a sua incredulidade, a sua dúvida, ou a sua fé não fosse, pelo menos, de um tamanho que lhe permitisse o comportamento ousado e corajoso, ele teria recuado. Portanto, a fé deste homem, gigantesca, maior
que a lepra ou seus efeitos. Ele revela esperança, que é uma das filhas diletas da fé. A fé é uma mãe prodigiosa, generosa, que gera muitos filhos. E um destes filhos excelentes e abençoados, precisamente a esperança. Este enfermo demonstra otimismo, vendo tudo pelo lado melhor. Confiança nele também. Ele se sentia em condições de enfrentar, fosse o que fosse. Este enfermo demonstra a percepção, a compreensão do poder e da autoridade de Jesus. Ele sabia a quem estava se dirigindo. Certamente já obtivera, dias antes, informações daquele homem extraordinário, daquele médico incomum. E ele sabia, no mais íntimo do seu coração, que Jesus tinha todo o poder, tinha toda a autoridade. Este enfermo sabia que se Jesus quisesse, poderia curá-lo. Poder o Cristo tinha. Restava apenas saber se Jesus desejava ou não curá-lo, como curara a muitos outros. Este enfermo demonstra humildade. No versículo 40, o enfermo assim se expressa: se queres, bem podes limpar-me. Humildade. Ele não exige, não impõe, não grita, não reclama, não se queixa, ajoelha-se e diz: se queres, se condição. Em outras palavras, ele estava dizendo, Jesus: Senhor, estou aqui, venci as distâncias, venci as dificuldades, venci o preconceito, venci tudo e estou aqui. Confio em teu amor, confio em teu poder, confio em tua capacidade, mas não está em mim exigir absolutamente nada, em impor absolutamente nada. Eu gostaria, Senhor, de ser curado, mas podem existir motivos que recomendam a minha permanência na enfermidade, e estes motivos me escapam. Tu que conheces a verdade, tu que és preposto de Deus na terra, o representante máximo do Pai na terra, sabe tudo. Ausculta, Senhor, a vontade do Pai, e se Ele concordar, cura-me. E Jesus, então,
atende aquele irmão, ele diz: quero ser limpo. O enfermo demonstra aí, aliada à humildade, a resignação, a aceitação, a resiliência. Sabe que Jesus pode curá-lo, mas se submete à vontade daquele médico. Com a doutrina espírita e com o Evangelho, nós aprendemos que as enfermidades longas, complexas e dolorosas produzem salutares e definitivos efeitos nas almas. Quando vocês puderem, estão aqui comigo as companheiras Iracema, Silvia e Edovirges, me brindando com a presença carinhosa. Questão 101 de o livro O Consolador. Por que aquele enfermo se comportou com tanta grandeza, com tanta nobreza de espírito? Porque a lepra ou o mal de Hansen, para ser mais estético, curara seu espírito. Talvez, e muito provavelmente, antes de aquele enfermo adquirir a desarmonia orgânica, ele tinha as suas enfermidades emocionais, espirituais. Não afirmo, apenas elucubro. Talvez ele fosse cronicamente orgulhoso, cronicamente egoísta, ambicioso, colérico, sensual, não sabemos. Talvez extrapolasse da sua condição de homem e abusasse da mulher, não sabemos. E por conta das enfermidades espirituais, acabou enfermando o corpo. Sofreu muito, solidão, abandono, carência, desprezo. A doença do corpo tratou-o espiritualmente. Ele estava curado espiritualmente. Agora restava curar os efeitos deletérios da doença espiritual que não mais existia nele. E Jesus o limpa por fora, porque por dentro ele já estava praticamente curado. Ele merecia aquele acréscimo de misericórdia. Ele merecia aquele gesto de bondade do Cristo, não de maneira gratuita. Sofrera muito, aprendera, crescera, se educara, e agora estava pronto para receber a cura ampla e com a sua maturidade aurida no sofrimento, ele não mais haveria de reincidir em velhas faltas. Por vezes, pois, a espiritualidade previdente, providente, permite que certas doenças se prolonguem, não para nos castigar, porque Deus não castiga, mas para que tenhamos tempo de melhor e mais meditar e extrairmos das moléstias orgânicas proveito espiritual definitivo, que em última análise é o que efetivamente conta. Agora eu quero destacar algumas das atitudes de Jesus. A primeira delas, como fez o enfermo.
Jesus enfrenta o establishment, o status quo da época. Fosse Jesus um homem comum, teria evitado a aproximação, não permitiria que aquele enfermo se aproximasse. Poderia até acionar a polícia da época em face do comportamento criminoso daquele enfermo. Mas Jesus não se preocupa com nada, com os preconceitos, com o que vão pensar dele, não rejeita o enfermo. Antes, revela uma acessibilidade impressionante. É a segunda atitude positiva de Jesus. Acessibilidade. Outra atitude do Mestre, sensibiliza-se. Ele não foi burocrático ao atender, não foi formal. No íntimo do seu ser, do seu coração, Jesus se comove, se toca, se sensibiliza. E esta qualidade da sensibilização é muito necessária quando, por nossa vez, travamos contato com os que sofrem. Enquanto a dor do outro não doer em nós, enquanto a dor do outro não repercutir em nós, enquanto a dor do outro não doer em nós, a gente pode até fazer algum bem, mas não faz o bem feito, porque vai faltar ternura, vai faltar carinho, vai faltar aquela atenção, aquele plus, aquele algo a mais, aquele olho no olho, que faz com que não só as nossas expressões verbais alcancem o outro, mas também a nossa amorosidade expressa pelo olhar. Jesus sentiu grande compaixão ou piedade por aquele homem, piedade. E está dito no capítulo 13 do Evangelho que a piedade bem sentida é também amor. Jesus se compadeceu daquele homem. Certamente as feridas estavam expostas, talvez sangrando, maltrapilhos, sujos, sem banho, cabelos desgrenhados, subnutrido do ponto de vista estético exterior, um quadro impactante. E Jesus se compadece. Um comportamento óbvio. Não, infelizmente, esta compaixão ainda não é tão óbvia no planeta. A gente vê tanta indiferença, tanto descaso pelos que sofrem mais. Às vezes as pessoas até atiram uma moeda, mas mal olham para o pedinte, mal se sensibilizam, não se aproximam, não acrescentam um bom dia, uma boa tarde, um oi, nada. Atiram a moeda menos para atender o pedinte e mais para se desincumbirem de um encargo. Fazem este pequeno bem para que não se sintam piores do que já se sentem na sua maneira de pensar e sentir. Jesus continua
nos dando exemplo, estende a mão, e não para aí, toca o enfermo, está no texto, queridos, ele toca o enfermo. Fácil? Não. Quando vocês puderem, pesquisem a história de Francisco de Assis, que mais tarde desenvolveu um grande amor pelos portadores do mal de Hansen. Mas Francisco, no começo da sua missão, tinha dificuldade também de se aproximar dos leprosos. Até o dia que ele venceu essa dificuldade, se aproximou de um irmão com este mal e não só beijou este irmão, Francisco beijou a ferida deste irmão. Não procurou um local não ferido para oscular, beijou a ferida. Naquele dia, naquele momento, Francisco rompe todas as dificuldades. 800 anos depois, 700 anos depois, outro Francisco, um menino, foi constrangido a beijar as feridas de um irmão adotivo, Francisco Cândido Xavier, pela madrasta, no sentido difícil da expressão, era obrigado a beijar o irmão adotivo à guisa de tratamento. Tinha que o fazer. E Jesus fala com amorosa energia. Ser curado, eu quero. Outra atitude linda de Jesus. O que não é lindo em Jesus, né? Iracema, Silvia, o que não é lindo? Ele obedece à parte respeitável da lei de Moisés. Está no versículo 44. Ele diz ao enfermo, vai se apresentar no templo, e apresenta a oferta estabelecida pela lei de Moisés. Ou seja, vai à cidade, faz lá um sacrifício, demonstra que você está curado, para que o seu nome seja reinserido na lista dos vivos, e na linguagem de hoje, e você possa readquirir a sua personalidade civil, para que você possa ser considerado vivo de novo e trabalhar, constituir família, viver. Jesus, pois, devolve ao enfermo tudo, devolve dignidade, autoestima, segurança, alegria, mais otimismo, mais confiança. Agora ele poderia voltar para casa, para os seus, retomar a vida. Jesus, pois, sempre faz muito por nós. Jesus faz sempre muito por nós. Muito. O homem curado não se contém em sua gratidão e em sua alegria, sai contando para toda a gente. Não foi uma desobediência maldosa do enfermo. Era alegria demais, era bênção demais para ele guardar só para si. As pessoas tinham que receber notícias desta cura. Não foi uma desobediência intencional.
Ele deve ter mentalmente mandado este recado para Jesus: Senhor, perdoa-me. Eu não consigo guardar para mim, eu vou explodir de felicidade, eu preciso regurgitar, compartilhar desta felicidade, de estar livre. Vou te atender, Senhor, em outras coisas, mas esta alegria não pode ser só minha. As pessoas precisam saber que tu estás na terra, que tu curas, que tu libertas, que tu amas. E ele então sai compartilhando. Sem magoar ninguém. Leprosos somos todos, mais ou menos. Se dermos a expressão lepra ou Hansen, uma amplitude, que é o que estamos fazendo agora. E se eu disser que o orgulho é um mal de Hansen, que o egoísmo é um mal de Hansen, que a cólera é um mal de Hansen, se eu disser que outros comportamentos tão nocivos são as lepras espirituais, e como diz Emmanuel, todos somos enfermos em laboriosa restauração. Todos somos enfermos em laboriosa restauração. Vocês já não sei, mas eu sou doente. Sou doente do corpo, sou doente das emoções, sou doente espiritual. Eu preciso deste médico chamado Jesus. Ele sabe das minhas tantas enfermidades. Eu sei, porque eu sinto que ele se compadece de mim. Ele estende a mão para mim, vem fazendo isto há milênios, desde a hora primeira, em verdade, ele vem me tocando, e certamente, tocando as irmãs queridas que aqui estão, e certamente tocando a toda a humanidade, restando-nos apenas prestar atenção nesta presença inefável, nesta presença doce, nesta presença suave, nesta presença branda e ao mesmo tempo tão forte, tão enérgica, tão decisiva, tão cheia de vida. Nadir, Rosa, Célia, Edilene, Antônio, Augusto, Luiz, a todos o meu amor, a minha gratidão, com votos de saúde orgânica, de saúde emocional, de saúde espiritual, em Cristo Jesus. Assim seja.